Olá pessoal, um feliz 2019 para todos. Vamos começar nossos trabalhos de matemática. Desta feita, semana 1, nossa pré-aula, semana 1, matemática 3. O assunto que a gente vai trabalhar é um assunto bastante importante. Vamos dar algumas noções aí de cálculo mental para acelerar suas contas, seus cálculos aritméticos, bem como matemática básica. Previamente, eu já convido a todos para assistirem também a aula de Matemática 1, aula presencial, Matemática Semana 1, M3. Vamos então ao início da aula. Cálculo mental. Na verdade, cálculos mentais são cálculos aritméticos que a gente deve fazer, né, de uma maneira rápida e sem o uso de calculadora nem pegando na caneta. Já está dizendo, mental. Então, eu vou aqui mostrar só para você entender o que foi feito. Por exemplo, o uso de cálculo mental ele é muito prático, especialmente para provas como o Enem, onde às vezes temos contas, né, gigantescas, demoradas, e ele pode fazer muito a diferença. Vejamos o cálculo mental, algum exemplo dele na soma. Se tivermos a seguinte situação, questão no item 1, 872 mais 99. Para soma, eu tenho 872 adicionado a 99. É claro que todo mundo saberia fazer, mas de uma maneira mais rápida. A gente poderia fazer 872 mais 100 menos 1. Pois rapidamente aqui a gente teria 972, isso mentalmente, menos 1, portanto, resposta 971. Então, de uma maneira bem rápida, você poderia fazer essa adição. Um outro exemplo é item 2, né? Questão 2. 452 mais 755 mais 597. É um cálculo mental envolvendo 3 adições, né? É uma adição de 3 parcelas, melhor dizendo. Então, vejamos. 452 mais 755 mais 597. Você poderia trabalhar normal, unidades, dezenas, centenas, porém, eu vou justamente fazer algo que facilite bastante suas contas. Eu posso abrir aqui, ó, 400 mais 50 mais 2, adicionados a 700, mais 50 mais 5, e aqui a gente pode fazer assim, 600 menos 3. Observe, 400, a ordem não importa, com 600 dá 1000, 700 mais 100, 1800, ó. Então 1000 mais 800 mais 7 menos 3. Portanto, 1807 menos 3. Resposta 1804. O que é que fizemos aqui? A gente desmembrou 4 centenas, mais 5 dezenas, mais 2 unidades. 7 centenas, 5 dezenas, 5 unidades. E aqui foi bem interessante, 597, colocamos 600 menos 3. Porque rapidamente 400 com 600 dá 1000, mais 700 mais 100, 1800. 7 menos 3 dá 4. Portanto, 1804 seria a resposta dessa segunda adição de parcelas. Vamos a um exemplo de cálculo mental na subtração. Cálculo mental na subtração. Se tivermos a seguinte situação: 934 menos 98. 934 menos 98. O que a gente pode fazer para agilizar total a situação? 934 mais 100 menos 2, porque é a mesma coisa. Porque aqui, aqui, 98, está errado aqui. Rapidamente.
934 mais 98. É como se fosse 934, menos 98. Seria menos 100 mais 2. Agora sim, porque é uma subtração. 934 menos 100, isso aqui daria 834. Porque 98 menos 100 mais 2 é menos 98. Então aqui dá 834 com 2, dá 836. Então, rapidamente, repetindo, 934 menos 98 é o mesmo que 934 menos 100 mais 2. Isso aqui equivale a menos 98. Então, 934 menos 100 dá 834, acrescendo 2, 836. Então, cálculo mental na subtração. Vamos a um exemplo na multiplicação. Cálculo mental na multiplicação. Exemplo número 1 para multiplicação. 5 que multiplica 148, 148. Vamos mostrar duas maneiras de fazer. Uma delas, 5, e aqui a gente pode desmembrar 100 mais 40 mais 8, porque aqui dá 500, chama-se a distributiva da multiplicação em relação à adição. 5 vezes 6 dá 500, 5 vezes 40 dá 200, 700, 5 vezes 8, 40. Então dá 500 mais 200 mais 40. Resposta 740. Resposta 740. Porém, sempre que você tenha o 5 vezes algum fator, você pode facilitar bastante colocando assim. 5 é o mesmo que 10 dividido por 2, multiplicado por 148. O que a gente pode fazer aqui? Como a ordem não importa da sequência, eu posso primeiro dividir. E dividir por 2 é tomar a metade. Metade de 148 é 74. Então, isso aqui mentalmente dá 74 vezes 10, 740, conforme vimos na forma anterior. Vamos ao segundo exemplo de aplicação da multiplicação quanto a cálculos mentais. Então, item número 2, temos 25 que multiplica 48. Bom, duas alternativas para você. Uma delas, colocando, por exemplo, assim, 48 é o mesmo que 50 menos 2, e vamos usar aqui a distributiva da multiplicação, né, em relação à subtração. 25 vezes 50, 5 vezes 25 dá 125, daria 1.250, menos o dobro de 25, que é 50. Portanto, vamos ter como resposta 1.200. Então, repetindo o que fizemos, 25, 48 é o mesmo que 50 menos 2. Então, 25 vezes 5, 125, acrescendo um zero, menos o dobro de 25, que é 50, vai dar 1.200. Porém, tendo 25, eu posso fazê-lo assim. 25 é o mesmo que 100 dividido por 4, que multiplica 48. E eu poderia mentalmente fazer o seguinte: dividir por 4 é tomar do valor metade da metade. Então, metade de 48 é 24, metade de 24 é 12. E 12 vezes 100, claro, 1.200. Então, rapidamente podemos fazer isso. Claro que se aqui tivesse 250, a gente poderia, de forma análoga, colocar 1.000 sobre 4. Tá certo? No lugar de 50, colocaria 100 sobre 2. Ok? Vamos a mais um exemplo de cálculo mental aplicado à multiplicação. Cálculo mental aplicado à multiplicação. Exemplo número 3. Um número decimal, 1,25, que multiplica 80. É claro que a gente podia colocar, por exemplo, 125 sobre 100 vezes 80. Porém, nada altera o número se eu fizer o seguinte: se eu duplicá-lo, né, multiplicar por 2 e dividir por 2, de forma a eu tentar tirar essa parte decimal. Então isso aqui mentalmente era o mesmo que 2,5 sobre 2, mas não está legal ainda, que é o mesmo que o dobro disso pelo dobro disso aqui, que é 5 sobre 4.
Então isso seria o mesmo, 1,25 é o mesmo que 5 sobre 4. Tá certo? Ou ainda, então isso aqui mentalmente seria 5 sobre 4. Ou ainda duplicando novamente, que vai dar 10 sobre 8. Na prática, se eu multiplicar por 8 em cima e embaixo, eu vou ter isso aqui, 10 oitavos. E por que foi interessante? Porque quando eu multiplico por 80, 80 por 10 dá 10, 10 vezes 10 dá 100. E teríamos rapidamente, claro, quanto mais praticar, mais rápido você ficará, né? Então, qualquer questão que envolva decimal, tente transformá-lo num número que não seja, né, usando decimais, tá certo? Se eu tiver 2,5, 5 sobre 2, tá certo? 3,5, 7 sobre 2 e assim por diante. Bom, e uma multiplicação mais tradicional, como é que a gente poderia fazer? Item 4 para a multiplicação. Eu tenho 13 que multiplica 12. Aí a ordem não importa, na multiplicação eu posso colocá-lo assim. 13 que multiplica e abrir o número, né? Uma dezena mais 2 unidades. Por quê? Porque fazendo a distributiva aqui vai dar 130, isso tudo mentalmente, mais o dobro de 13, 26. Portanto, a resposta aqui rapidamente conseguiríamos que será 156. Ah, professor, e se eu fizer ao contrário? Dá no mesmo. A ordem da multiplicação não se altera. Se eu botar 12 vezes 13, seria a mesma coisa. 12 vezes 13, que é o mesmo que 12 vezes 10 mais 3. Claro que tem que dar a mesma resposta. 120 mais 36, confirmando, só o que já fizemos, 156. Bom, e um exemplinho para, né, constar aí com a divisão. Como é que eu posso usar cálculo mental para divisão, por exemplo, disso aqui, ó. Item 1. Eu teria 416 dividido por 8. Claro que eu posso dividir da forma tradicional. Como assim? Normal, como todo mundo já está acostumado. Não pode, 41 dá 5, para 41 dá 1, resposta 52. Porém, a gente pode fazer rapidamente o seguinte, ó. Isso aqui eu posso desmembrar o numerador, que é 400 mais 16, tudo dividido por 8. 400 dividido por 8 é 50, 16 dividido por 8 é 2. Desmembrando cada parte, teremos como resposta 52. Lembre que eu não posso fazer a mesma coisa no denominador. Isso não é a mesma coisa que 416 sobre 4, né, mais 416 sobre 4. Tá? Então só se pode desmembrar quando no numerador. Então aqui, claro, ninguém esgotou isso aí, é apenas um convite a vocês para que você entre nesse mundo do cálculo mental, que é muitíssimo interessante e bastante aplicado a provas, por exemplo, como o Enem. A gente convida todo mundo na aula presencial número 1, vamos fazer outros exemplos de cálculos mentais para que você fique craque neste tópico. Bom, vamos agora, como dissemos, a desenvolver questões agora que digam respeito à matemática básica, assunto fundamental, né? O nome já está dizendo básica para a própria matemática, bem como para a compreensão de outras ciências afins, como física, como química, como a própria biologia e como um todo. Então, vamos à questão número 1 de matemática básica. Exercícios, tá certo? Exercício das aulas pré-aula, né? Que a gente batizou de pré-aula. A questão número 1 trata de fração. Diz o seguinte: gastei 2/3 do meu salário e em seguida 3/4 do restante. E ao final fiquei ainda com R$ 480. Qual o meu salário? Então veja, né? Se eu tenho um salário aqui, eu tenho gasto, número que o inicial e o que restou. Foi dito no primeiro momento que se gastou 2/3 do salário. Então, se gastou 2/3 do salário, logo naquele momento resta 1/3. Como assim, professor? Para que se complete a fração. 2/3 mais 1/3 daria 3/3 ou todo.
dá uma soma de frações de mesmo denominador. Então, veja, em seguida, o segundo momento, o que aconteceu? Eu gastei, o gasto no segundo momento foi 3/4, atenção, do restante, e o restante é 1/3 do salário. 3/4 de 1/3 do salário. Repetindo a segunda parte, no segundo momento gastou-se 3/4 do restante. Ora, na multiplicação eu posso simplificar aqui, ó, 3/4 vezes 1/3, que equivalerá a 1/4 do salário. Logo, podemos concluir que o gasto total foi o gasto inicial, que corresponde a 2/3 do salário, mais o gasto no segundo momento, que equivale a 1/4 do salário. Aproveitando aqui, normalmente você vai ter um capítulo sobre isso na Matemática 1, que vai somar frações, né? Mas a gente, um jeito bem prático aqui, somando frações de denominador diferente, tiraria o mínimo. Mas você pode fazer rapidamente assim. 3 vezes 4, 12. E aqui a gente faz 2 vezes 4, 8, mais 3, 11. 2 vezes 4, 8, mais 3, 11. Portanto, até o momento foi gasto 11/12 do salário. Logo, resta o resto final. Se foi gasto até então 11/12, resta, claro, 1/12 do salário. E aí, fechando, encerrando a questão, foi dito que, ao final, o que sobra, né, após o gasto total, equivaleu a R$ 480. E a gente quer saber quem era o salário inicial dessa pessoa. Então, o salário vai ser 12 vezes 480. Logo, o salário, 480 vezes 12, que eu posso colocar, já usando um pouco de cálculo mental, 10 mais 2, que dá 4.800, mais o dobro de 480, que é 960. Então, vai dar 5.760. Como é que fez tão rápido assim? Cálculo mental. Eu peguei o que faltava aqui para 5.000, peguei 200. Então, esse 960 é o mesmo que 200 mais 760. Então, teríamos 5.000 mais 760. Resposta 5.760. Primeira questão, gabarito, portanto, a letra C. Só dando uma repassada rapidamente. A pessoa tinha o salário, gastou 2/3 do mesmo, restou 1/3. No segundo momento, gastou-se 3/4 do que restou no início. Então, 3/4 de 1/3 do salário vai dar 1/4. Somando o que se gastou, 2/3 mais 1/4, teremos 11/12. Logo, se 11/12 foram gastos, é porque resta 1/12. E foi dito que esse valor restante corresponde a 480. Concluindo, pois, que o salário da pessoa inicial seria 5.760. Uma questão legal, interessante de fazer. Bom, questão número 1 foi essa aí. Vamos à questão de número 2, que diz o seguinte. Numa eleição, o candidato A teve 47% dos votos. O candidato B teve 39%. E o número de votos nulos correspondeu a 2/3 dos votos em branco. O percentual de votos em branco foi, né? Vamos então à segunda questão, que trata de um item muito importante também na matemática básica. A gente precisa demais desse tópico, que chama-se percentual, percentagem. Então, o candidato A obteve 47%, o candidato B obteve 39% dos votos, do total de votos. Atenção, ele disse que o número de votos nulos mais o número de votos brancos foi o restante. Ora, até agora, só dentre os candidatos A e B, quantos votos tivemos? 47% mais 39%, é como se eu acrescentasse um aqui, ficasse 40 mais 46.
Então, até então, os dois candidatos, até então, tiveram 86% do total. Logo, o número de votos nulos mais votos em branco vai corresponder ao restante do percentual de votos, que corresponderá a 14%. 86 para o 100%, falta 14. Foi dito também na questão que o número de votos nulos representa 2/3 dos votos em branco. Então aqui eu posso colocar 2/3 do percentual de brancos, mais o total de brancos, que vai dar isso aqui. Vamos desenvolver, né? Como se fosse, ó, rapidamente, 3 vezes 1, 3, 2 mais 3, 5, vai dar 5 terços do total de... Como é que foi feito? Mais uma vez, 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, mais 3 vezes 1. Então vai dar 5D sobre 3, ou 5 terços do total de votos em branco, representarão 14% do total. Então os votos em branco vão representar 3 vezes 14, que é 3 vezes 10 mais 4, né? 42% do total, dividido por 5, né? Aqui é 3 vezes 14 dividido por 5. Eu podia também mentalmente desmembrar. 40 por 5 dá 8, 2 por 15 vai dar 0,4. Vai dar 8,4% do total de votos. Logo, o percentual de votos em branco, né, na referida questão vai representar 8,4% do total de votos, gabarito, portanto, na segunda questão, letra B. B de boa. Vamos lá. Questão de número 3. A questão diz o seguinte: a fachada de um prédio de 12 metros de altura e 20 metros de comprimento é revestida com uma cerâmica quadrada de 10 centímetros de lado e é vendida em caixas com 50 unidades. O número de caixas necessárias para o revestimento dessa fachada é... Essa questão envolve a noção mínima, né, de área, de figuras planas, e também uma transformação bem simples de unidades de metro para centímetro, ou o contrário. Vamos lá, vamos representar a situação. A fachada de um prédio tem, né, 12 metros de altura por 20 de comprimento. Então, questão de número 3. Ele diz 20 metros de comprimento e 12 de altura. Já colocando em centímetros, né? 1 metro tem 100 centímetros. 20 metros aqui, ó, seria 20 metros, passando para centímetros, acrescenta-se 2 zeros. Equivalem a 2.000 centímetros. Eu usei o fato de que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Bom, aqui tem 12 metros de altura, 12 metros, cada metro tem 100 centímetros, vai dar 1.200 centímetros de altura. Portanto, é a altura do prédio quando colocada em centímetros. O que é que foi dito? Que essa fachada é preenchida com cerâmicas quadradas de 10 centímetros de lado, né? Quadradas de 10 centímetros, como se fôssemos assim, ó, tivéssemos a seguinte situação. Isso aqui representaria uma cerâmica, só que esse pedacinho é 10 e aqui também é 10. Então, cada pedrinha de cerâmica tem 10 por 10. E ele quer saber o número de caixas necessárias para revestir toda a fachada. O que poderíamos fazer? Veja, quem é a área total a ser revestida? Que é 2.000, que colocado em centímetros, vezes 1.200. Quem é a área de uma pedrinha só? Seria 10 por 10. Logo, o número de pedrinhas é como se fosse uma regra de 3. Uma pedra preenche essa área. Quantas pedras preencherão toda essa área? Então vai ser a área total pela área de uma pedra. Então eu vou ter 2.000, que multiplica 1.200,
dividido por 10, 10. Simplificando aqui, eu tenho 12 vezes 2.000, né? 12 vezes 2.000. Então, a área total, aliás, o número de pedras necessárias, vou deixar assim, eu vou ter 2.000 vezes 12, após a devida simplificação aqui. Só que ele pergunta o número de caixas. O total de caixas vai ser o número de pedras, vê se você entende aí, dividido por 50. Mas por que dividido por 50? Ora, cada caixa comporta 50 pedras. Então, teremos 2.000 que multiplica 12 dividido por 50. Simplificando, 200 dividido por 5 dá 40. 40 vezes 12, 40 vezes 10 mais 2, que dá 480. Repetindo aqui, ó, 12 vezes 200, né? 200 dividido por 5 dá 40. 40 que multiplica 12. Como é que a gente fez de maneira rápida aqui? 40 vezes 10 mais 2. Cálculo mental. 400 mais 80. Resposta 480. Gabarito para você. Claro que é a letra D de dado. Então, gabarito da terceira questão, letra D. Bom, questão número 4, tá certo? Questão número 4. A questão trata do tema regra de 3, muito importante na matemática básica, e a questão diz o seguinte: se 10 operários gastam 12 dias para abrir um canal de 20 metros de comprimento, 16 operários para abrir um canal de 24 metros de comprimento gastarão... Então, é uma regra de 3, tá? Vamos montar. Questão de número 4. A pergunta é quanto tempo? Então, tempo, operários, e aqui eu vou colocar trabalho. A questão diz que 10 pessoas executam, né, fazem um trabalho de 20 metros de comprimento de um canal em um total de 12 dias. Logo, para abrir um canal de 24 metros, tendo agora 16 operários, quanto tempo será necessário? Observem que a gente vai só dar um parênteses aqui, claro que isso você vai ter capítulos, vai ter aulas específicas de regra de 3, né? Só que precede a ela, para que eu entenda bem, duas coisas. Quando é que duas grandezas são diretamente e ou inversamente proporcionais. Por exemplo, se eu tivesse um ingresso no show, custa R$100. 5 ingressos, quanto custarão? Eu posso dizer que 100 está para 1, assim como quanto custarão 5. Vai ser R$500. Quando a gente trata de grandezas diretamente proporcionais, a gente diz assim, se é diretamente, é porque é igual ao quociente. O quociente entre as grandezas relacionadas é o mesmo. Então, por exemplo, mais ingressos comprados, mais o maior valor a ser pago, de maneira proporcional. Se o ingresso é 100, 2 ingressos é 200, então 100 estaria para 1, 200 estaria para 2, 500 estaria para 5 e assim por diante. Aí são grandezas diretamente proporcionais. Como seria um exemplo de grandezas relacionadas inversamente? Um exemplo bem legal é quando tratamos com velocidade. Se eu tenho a 100, por exemplo, km por hora, eu faço uma viagem em 2 horas. Se eu fosse a 50 km por hora, o mesmo trajeto, em quanto tempo eu faria? Veja que velocidade menor vai proporcionar um tempo maior de viagem. Então, em grandezas inversamente proporcionais, o produto é que é constante. Então, 100 vezes 2 seria igual a 50 vezes x. Portanto, menor a velocidade, maior o tempo. Metade da velocidade, o dobro do tempo, seriam 4 horas.
100 vezes 2 é 50 vezes 4. Então, velocidade e tempo, certamente, seguramente, são grandezas inversamente proporcionais. Repito, você terá uma aula específica sobre esse item, grandezas, números diretamente e inversamente proporcionais. É só para resolver a questão propriamente dita. Ok? E pode uma situação ter direta e inversa? Sim, pode ser que parte da situação, que uma razão se relacione com outra de forma direta e uma outra razão se relacione com a outra de forma inversamente. Exemplo bem típico, velocidade e tempo, mas você poderia ter pressão com volume. É um exemplo típico também de grandezas inversamente proporcionais. Mas voltando à nossa questão, então se é diretamente, será igual o quociente entre as grandezas. Se é inversamente, o produto das grandezas relacionadas será constante. Então vamos lá. Eu quero só o tempo, então 12 estaria para o tempo x, e aqui a gente faz exatamente assim, ó. Analisa item por item, grandeza por grandeza, em relação ao tempo. Operários apenas. Com 10 operários, foram necessários 12 dias para fazer a obra. Se eu tenho 16 operários, mais pessoas farão a obra em menos tempo. Portanto, são grandezas inversamente, quando relacionam o operário com o tempo. Pessoas que trabalham com o tempo de execução da obra. Então, a maneira correta seria 12 vezes 10 é 16 vezes x. Porém, para ser mais prático, se elas são inversamente, eu inverto a razão. Então, 12 está para x, e ao invés de 10 sobre 16, 16 sobre 10. Que é o mesmo que 12 vezes 10 é 16 vezes x. E observamos agora a segunda razão em relação ao que foi perguntado. Fixa-se aqui os operários e temos, para um trabalho executado de 20 metros de canal, eu precisaria de 12 dias. Para mais trabalho, eu precisaria de mais tempo. Então, essa grandeza trabalho, quando relacionada ao tempo, essa razão é uma razão direta. Se é direta, eu mantenho o quociente 20 sobre 24. Simplificando aqui, 24, 16 por 8 dá 2, 24 por 8 dá 3. E aqui eu tenho 4 vezes x, 4x, igual a 12 vezes 3. Simplificando 4 com 12, que dá 3, então esse x serão 9 dias. 9 dias, e você vai lá e procura a resposta. Onde é que temos 9 dias? Fique atento que as respostas aí estão em mês. Então a gente sabe o seguinte, né? Fechando que 30 dias corresponde a um mês. 9 dias, que foi a resposta encontrada, vai dar que fração do mês? E essa fração vai dar 9/30 do mês. Ou, simplificando aqui por 3 em cima e embaixo, que vai dar 3/10 do mês. O valor exato, 3/10 do mês. Tá? A resposta, a letra A, 1/3 é um valor aproximado. O valor 3/10 é o valor exato encontrado. Então, o gabarito da questão, 3/10 do mês, só fechando. Na verdade, nós encontramos 9 dias. E 9 dias representa quanto de um mês? 30 dias corresponde a um mês, 9 dias é 9/30 do mês, que simplificando em cima, dividindo por 3 em cima e embaixo, 3/10 do mês. Gabarito, portanto, letra D. Bom, vamos à nossa questão de número 5, que diz o seguinte: um segmento de reta de 128 centímetros é dividido em partes diretamente proporcionais a 3, 5 e 8. A medida do menor segmento será. Então, vamos lá. A nossa quinta questão, que trata de grandezas diretamente proporcionais. Tem um segmento maior, cujo comprimento dele aqui é de 128 centímetros, e a gente tem que ele vai ser dividido em partes proporcionais a 3, que eu vou chamar aqui de S1, a 5, que eu vou chamar aqui de S2, e a 8, que eu vou chamar essa partezinha de S3.
Então aqui é proporcional a 3, não quer dizer que o segmento é 3. Proporcional a 5, proporcional a 8. E a gente sabe que a soma dos três pequenos totalizam 128 centímetros. Ora, só para você ter uma ideia, quando a gente tem uma fração 1 sobre 2, isso é o mesmo que 2 sobre 4. Observe, se eu somar 1 mais 2, 3. 4 mais 2, 6. Essa fração continua sendo a mesma que a fração que a gente chama de irredutível 1/2. Como é que eu a obtive? Eu somo em cima e embaixo a razão entre as duas frações aqui. 1 mais 2, 3. 4 mais 2, 6. Se eu quisesse continuar, soma todos os numeradores, que dá 6, 12avos. Então, uma regrinha e uma constatação que para que eu mantenha a mesma razão, basta que eu some numerador e denominador. Eu posso usar isso quando as grandezas são indiretamente proporcionais, como é o caso aqui. Então vamos nós. Ele disse que o segmento 1 era proporcional ao 3, não quer dizer que media 3. O segmento 2, por sua vez, era proporcional ao 5 e que o segmento 3 é proporcional ao 8. O que a gente pode fazer? Usar, por analogia o que eu fiz agora há pouco, se eu somar o 1 mais o 2 mais o 3, vai dar a distância total, o comprimento total, 128. Claro que para manter essa igualdade, eu somo o denominador. 8 com 8, 16. Posso fazer a simplificação aqui, ó. 128 dividido por 16, vai dar 8, né? Vai dar 8 aqui. 8 vezes 1, 8, 6 vezes 8, 48. Aqui vai dar 8, como a gente chama esse fator de coeficiente de proporcionalidade. Ora, se esse resultado dá 8, eu posso achar agora quanto vale cada segmento. Observe, posso constatar que o segmento 1 está para 3, igual a 8, já que aqui é uma igualdade só. Então, o segmento 1, constatamos que ele vale 3 vezes 8, 24 centímetros. O segmento 2, comparado ao 5, é proporcional ao 5, igual a 8. O segmento 2, portanto, igual a 40. Observe que o 3 já era por diferença, mas só constatando o segmento 3 estaria para 8, igual a 8. Logo, o segmento 3 seria igual a 64. Claro que todas as grandezas aqui em centímetros. Observando como ele quer a menor das medidas, o menor dos segmentos, que é o que é proporcional ao 3, ao proporcional ao menor valor será o menor segmento. E o segmento 1 terá um comprimento de 24 centímetros. 24 centímetros, gabarito letra A. Bom, ficamos por aqui, tá certo? Sou o professor Alexandre Beltrão e até um próximo encontro, tá certo? Um grande abraço a todos.